dia a todos. Ontem, então, a gente estava vendo, né, no início, a gente fez aquela revisãozinha, né, da questão da transferência de risco, olhou para o caso da Fairplace, para introduzir o assunto dessas empresas novas aí que tem por objetivo o fornecimento de crédito de uma maneira diferente. Essa que é a proposta dessas tais fintechs de crédito. E a gente viu como que o mercado, vamos dizer, ao redor do mundo estava funcionando. Deixa eu deixar isso mesmo. E a predominância então de Estados Unidos, China e Reino Unido, né, em termos de valores transacionados, valores emprestados para esses fintechs de crédito no mundo, e as preocupações normais, né, as preocupações que a gente observava na regulação, no ambiente regulatório relativo a essas empresas. E deixa eu apagar esse. Que as preocupações revolviam um pouco sobre a forma de acesso, que tipo de recurso era acessado por essas empresas, né? Então, quando era captação do público, investidores em geral, a preocupação regulatória era maior, né? Havia um maior escrutínio, necessidade de informações, transparência, uma rigidez nas operações maior. Quando a gente estava falando de captação privada, uso de recursos próprios, a regulação é um pouco mais relaxada. Por exemplo, se os investidores também são investidores qualificados, quer dizer, são investidores que têm patrimônio maior, têm um conhecimento maior sobre os riscos, né, de instrumentos financeiros, os reguladores normalmente ficam mais tranquilos, deixam um pouco mais flexível os requisitos, né, os critérios de funcionamento dessas instituições. No Brasil não foi tão diferente, tá? Então a gente viu a questão da Fairplace, essa resolução do Conselho Monetário Nacional 4656 foi o que inaugurou, né, de uma forma mais, vamos dizer, específica, né, voltada para essas empresas de crédito, para essas fintechs de crédito, a regulamentação do assunto, né? As fintechs, como a gente falou, elas estavam funcionando como correspondentes, né, de instituições financeiras, então estavam funcionando sob as regras das instituições financeiras, regras, né, de financeiras mesmo, aquelas sociedades de crédito, financiamento e investimento, ou bancos, né, se elas fossem associadas a um banco, elas estavam também, então, nesses casos do correspondente, a instituição financeira que contrata o correspondente, ela fica responsável por toda a atividade do correspondente. É como uma terceirização qualquer, né? Quando você tem uma empresa, você terceiriza o serviço, você, perante o cliente, perante os terceiros, é responsável integralmente pelo que o seu contratado fez, certo? Então era bem essa estrutura que se utiliza. E essa responsabilidade também se aplica à responsabilidade administrativa, a responsabilidade perante o Banco Central, né, perante a autoridade reguladora. A instituição financeira, o banco, uma financeira, uma cooperativa de crédito, etc., que contratava uma empresa dessa, ou que contrata, porque existe ainda, né, essa estrutura, se responsabiliza pelo cumprimento das regras baixadas pelo Banco Central, as regras nas leis, né, que se aplicam à atividade financeira, cumprimento esse pela fintech, né? Então, ela tem que ter um mecanismo de checagem, tem que ter alguma governança para entender e fiscalizar o que a fintech faz como correspondente. Muito bem, então isso existia, funcionava, etc. Existiam regras sobre essa atividade, mas houve necessidade de se criar regras específicas, como a gente estava vendo, que era o rabo abanando o cachorro em muitas ocasiões. As fintechs eram maiores, eram mais importantes do ponto de vista até de rentabilidade, etc., nesses arranjos que eram feitos com instituições financeiras. E seguiu-se
mais ou menos o modelo quer dizer, adotaram-se os modelos que existem no mundo, os modelos principais, que são aquele balance sheet que a gente falou, né, a fintech emprestando com os próprios recursos, usando o seu próprio balanço para fazer as operações, né, colocando então as operações de crédito no seu ativo, né, um ativo dessas instituições, e do outro lado os marketplaces, as plataformas que simplesmente aproximam as pessoas, né, os investidores e os tomadores. A gente tem características então específicas de cada uma. Tem características comuns e características específicas. Vou trazer as principais aqui, que são aquelas que a gente tem relação com o que a gente estava conversando sobre risco, etc., o que foi tomada de postura regulatória a respeito disso. A SCD, começando por ela, né, a Sociedade de Crédito Direto, aquela que empresta com os próprios recursos, com o próprio balanço. Ela só pode utilizar recursos oriundos do capital próprio. Tá? Isso, então, é uma vedação à captação de recursos de terceiros. Mas é uma vedação qualificada, tá? Não é uma vedação completa. Por quê? Ela pode emitir ações. Né? E a gente estava vendo nosso primeiro encontro, no segundo um pouquinho também, que a gente pode, né, você tem duas formas, não, mais de duas formas, mas você tem formas de transferir risco, né, por meio da entrega de dinheiro. Né? Então, uma delas é esse risco, comprando um instrumento de dívida, né, quando a gente adquire um CDB, né, aplica em CDB, aplica num RDB, aplica numa letra de crédito imobiliário, uma letra financeira, uma letra, né, LCA, letra de crédito do agronegócio. O que a gente está fazendo é adquirindo um instrumento de dívida, né, entregando dinheiro contra a promessa de repagamento, né, por parte da instituição financeira, com juros, com a remuneração combinada. Nesse caso aqui, a gente, né, quando a gente adquire ações, né, quando a gente vai ao mercado, uma bolsa, adquirir ações, o que a gente faz também é a entrega de dinheiro contra de alguma forma, uma promessa de retorno daquele valor investido. Mas há riscos diferentes nas duas operações. Então, as duas são formas de transferência de risco por meio da entrega de recursos, certo? Mas na primeira, aquela de dívida, quando a gente está falando que a gente está comprando dívida, a gente compra uma promessa, né, firme de que aquele recurso vai ser devolvido com uma remuneração ajustada. Quando a gente compra ação, a gente está comprando outro tipo de risco, certo? A gente entrega dinheiro contra uma promessa de que os frutos daquele empreendimento, né, daquele esforço do empresário, vão ser distribuídos, seja sob a forma de dividendos, juros sobre capital próprio, etc. Tem várias formas disso aí. Seja sob outras formas, sob a valorização do papel, e depois de um tempo eles podem recomprar, a empresa usa essa forma também de recomprar as ações, e ele consegue entregar a remuneração para o acionista, de volta para o investidor. Então, são riscos diferentes aqui. E esses riscos eles também se refletem na instituição. Né? Então, a preocupação aqui, basicamente, foi de impedir que essa instituição, tá, que ia ter uma regulação mais leve, ia ser algo mais simples, mais flexível do que uma instituição financeira, né, tradicional, assumisse riscos para os quais talvez ela não estivesse preparada. Então, é um pouco tentar evitar que ela fizesse os riscos dessa promessa, né, que é dela ter que entregar o principal, mais juros, né, no futuro, acabasse prejudicando a própria solvência da instituição no futuro, que acabasse quebrando isso aí. Oi? Debentos pode, né? Ela pode emitir? Não. É só ações mesmo. Então ela não pode emitir, basicamente ela não pode emitir instrumento de dívida, né, e a debênture é uma delas. Então todas as letras e coisas ela não pode emitir,
é só emissão de ações mesmo. Então, assim, o que o investidor assume de risco quando ele está comprando ação? É isso, o risco da atividade econômica, né? do sucesso, do insucesso, na verdade, do insucesso da atividade dessa empresa. Mas a empresa mesmo, quando ela emite ações, o risco dela, ela não assumiu nenhum risco específico em decorrência daquele instrumento que foi emitido. Ela simplesmente prometeu entregar aquilo que houver, né, de sucesso no final dos períodos, certo? Diferentemente da dívida. Quando ela emite um instrumento de dívida, uma debênture, uma letra, né, um CDB, etc., ela assume um risco de, no futuro, ter o dinheiro suficiente para entregar de volta para o investidor com a remuneração, né, acordada. Então foi tentar reduzir esse risco dentro dessa instituição. Mas, então, a ideia aqui não é tanto impedi-la de captar dinheiro, né? Porque o que a gente tem aqui em seguida é uma permissão de aquisição de direitos creditórios. Então a gente tem aqui a possibilidade de, na verdade isso aqui é a possibilidade de concessão de crédito. Eu queria falar disso aqui. O que a gente tem aqui é a permissão da cessão dos créditos, que é uma forma de financiamento. Não envolve a assunção dos riscos que uma emissão de dívida pura, né, envolve, mas é uma forma de você trazer recursos para o empreendimento. Quer dizer, nesse caso aqui, o que a gente tem na cessão de crédito? A sociedade de crédito direto vai fazer os empréstimos aos empresários, às pessoas que precisam de dinheiro, aquele contrato, né, aquele instrumento contratual, aquele contrato de crédito, vai ser então transferido, vai ser cedido, né, o crédito, né, a posição credora vai ser cedida, vai ser transferida para um terceiro. Então isso aqui a gente pode ter, normalmente tem fundos, né, e não sei se vocês já ouviram falar dos FDICs, né, fundos de investimento, direitos creditórios, há alguns aí na praça, enfim, tem riscos diversos aí a serem considerados, se vocês forem investir num negócio desse, mas enfim, o que basicamente eles fazem é isso, eles adquirem carteiras de crédito, né, uma quantidade de operações de crédito, de instrumentos, de contratos de mútuo que instituições por aí celebraram. E aí você podem ser instituições financeiras, você pode ter empreendimentos imobiliários, por exemplo, né, que tem não sei, concederam crédito, a própria incorporadora concedeu crédito para para as pessoas que compraram os apartamentos, os imóveis, e aquilo formou então uma carteira, ela pega e transfere isso para dentro de um fundo. O fundo está interessado em comprar aquele risco, né, que a gente estava falando da transferência de risco. Então a cessão de crédito, nesse caso, é uma forma de a sociedade de crédito direto transferir o risco para um terceiro mediante uma remuneração. E ela, de fato, se financia também. Porque que ela transfere, ela vende, né? A gente fala de vender o crédito, ela vende e né, esse recurso entra no caixa dela, que ela pode usar para continuar emprestando, continuar fazendo, né, cumprindo o objetivo dela. Tá? E aí os créditos, o fornecimento do crédito pode ser feito, né, da maneira tradicional, como a gente vê, né, as pessoas vão lá e assinam um contrato, etc. Mas também é possível fazer o que se tem usado no mercado de pagamentos. Né, as lojas, né, as empresas que trabalham, que hoje em dia deve ser 99% trabalham com maquininhas de cartão de crédito, né, que trabalham com cartão de crédito, vendem com esses instrumentos de pagamento. Para cada transação daquela ali, ela tem a empresa, né, o vendedor, tem um crédito perante o sistema, né, perante aquele arranjo de pagamento. Então ela vende naquela maquininha, aquela transação ali vai ser paga no futuro pelo sistema, pelo arranjo. Então isso é um direito de crédito daquela empresa, daquele lojista. Né? Esse direito creditório, isso aqui,
ele pode ser vendido de alguma forma, né? Então, o que se fala é a antecipação, né, desse crédito. Né? O que a maquininha vai fazer, você tem a Redcar, né, a Cielo, Stone, etc., que ela vai fazer é antecipar o pagamento de uma dívida que ela tem que saldar num prazo posterior. Ela antecipa isso, claro, mediante uma remuneração. Né? Ela cobra um percentual, né, para pagar, digamos, à vista aquilo que ela teria que pagar em 20 dias, 30 dias, depende um pouco de cada arranjo. Então essas empresas elas podem entrar nesse mercado aqui, fazendo a tal antecipação de recebíveis. Ela vai ao lojista e fala, olha, você vendeu aqui, né, durante esse mês uma quantidade aqui de dinheiro, né, uma quantidade de recursos, você tem essa carteira aqui, toda essa quantidade para receber em 30 dias, certo? Eu te antecipo isso, eu adquiro essa sua carteira, esses direitos creditórios, eu antecipo esse valor com uma remuneração. Pode ser uma remuneração menor, né? Então pode ser mais barato do que vender para a maquininha, vender para a empresa da maquininha. Então essas empresas podem entrar nesse mercado também aqui. Elas também podem prestar outros serviços, e aí a gente está falando de coisas acessórias. Análise de crédito, logicamente para elas ou para terceiros, cobrança de crédito de terceiros, distribuição de seguro relacionado com as operações para ela concedidas. Ela vai fazer uma operação de crédito e um pouco mais arriscada, ela precisa de um seguro para reduzir o risco dela. Ela pode se tornar corretora, né, do seguro. Ela pode prestar esse serviço de conexão com a seguradora que vai então prover o seguro, né? Vai fornecer o seguro para aquela operação. Distribuição. Oi? Distribuição também. Sim. Então elas têm né, esse perfil, tá? São empresas que usam capital próprio, tem uma limitação para captação de recursos, não é uma limitação completa, como a gente viu, porque elas podem ceder a carteira, elas não precisam ficar com a carteira no balanço delas, e assim elas conseguem se financiar, né? Elas conseguem girar aquele dinheiro. A gente tem como exemplos de sociedade de crédito direto autorizadas, as vamos dizer assim, maiores, mais conhecidas, a Créditas e a QI. Até a colega estava falando da Créditas mais cedo, né? É uma empresa que surgiu como correspondente e depois se tornou uma SCD, né? Uma sociedade de crédito direto autônoma. Ela tem toda uma metodologia bastante inovadora, né? Na concessão do crédito, garantias, né? A variação da garantia, uma série de coisinhas que ela conseguiu ganhos de eficiência, né? Em relação às instituições que competiam naquele mercado. Então ela começou a acessar alguns nichos de mercado que não eram talvez mirados, né, pelas instituições maiores. E hoje, se eu não me engano, ela tem uma associação com, agora não vou me lembrar se é o Itaú Unibanco ou se é o Bradesco, mas ela tem uma associação com uma instituição maior para conseguir o funding, né, para conseguir realmente recursos para manter, para crescer e tal. Mas ela continua, então ela, assim, pelos últimos estudos que eu tinha lido sobre isso, ela agora estava ganhando mais dinheiro com uma avaliação da garantia, né, do bem dado em garantia e esses serviços de intermediação, mais operacionais, né, de localização do devedor, etc., para pagamento, uma cobrança ali. Isso estava dando mais dinheiro para ela do que a própria concessão de crédito. Mas, enfim, isso é o jeito que o mercado vai se organizando. Né? Alguma pergunta sobre essa parte das sociedades de crédito direto? Olha que o senhor tinha dito que a OAB parece que estava vendo um problema nessas fintechs receber o crédito, né? Elas buscarem o recebimento desse crédito. Tem algum lugar? Não, bom, eu não me lembro mais onde que eu li isso, mas eu com certeza ouvi
Foi ao encontro da comissão de societários, né? Foi isso. Mas eles falavam, não era de ela receber o Não, crédito, mas ela dela cobrar. oferecer Então, a cobrança cobrança. judicial. Na verdade é que, assim, mas eu acho que ele, para mim parecia uma incompreensão de como elas iam fazer a cobrança desses créditos, entendeu? Se atuar como se fosse um escritório de advocacia cobrando. Mas assim, não me parece ser esse o modelo que elas usam, né? Elas, como o Danilo falou, às vezes elas usam os dados que elas possuem, localização, banco de dados. É muito mais um serviço puro e simples, né, de localizar o credor, do que talvez o serviço de cobrança judicial, do crédito, né, o extrajudicial, vamos dizer assim. Mas era essa polêmica, vamos dizer, que o pessoal ficou meio assim, mas será que isso não vai pegar o mercado? Né? Foi mais nesse sentido. E haveria, segundo o que a gente estava discutindo lá, um posicionamento já da OAB de que a cobrança judicial, a atividade privativa de advogado, então essas empresas, que cobrança é essa? Né? Elas precisam dizer que a cobrança é uma cobrança extrajudicial, que tudo bem, pode ser feita por qualquer um. Né? Qualquer credor pode cobrar o crédito. E a gente tem muita firma de contabilidade que oferece esse tipo de serviço, cobrança também, então, extrajudicial. Aí, quer dizer, é uma forma de permitir que eles tenham outras fontes de renda e se desenvolvam, né, gerando inovação, né, num lado e no outro. Quer dizer, faz parte das empresas que atuam nesse nicho. Né? Quer dizer, elas estão tentando descobrir áreas do mercado, né, que não estão sendo atendidas pela indústria financeira tradicional. E aí, se organizarem para fazer a cobrança desse tipo de pessoas, não, desse público, né, diferente, às vezes sem garantia ou com uma garantia diferente do que a indústria financeira tradicional aceita, é algo que o método faz parte em regra, não funciona para esse público. Né? Então, na verdade, eles querem justamente não um serviço de cobrança tradicional, que hoje já é prestado, mas ter um serviço diferenciado, examinado. E tem, nesse caso não tem limitação de juros pela lei da usura, né? Exato. Esse é um ponto interessante. Essa aqui ela é mais tranquila de se ver, que ela faz essa intermediação financeira, né, mais próxima do tradicional. Né? Ela é como se fosse uma financeira, né? Essa sociedade de crédito, financiamento e investimento, mais levezinha, com algumas restrições e tal. Mas é basicamente isso, ela tem o capital dela e faz empréstimos, ela pode ceder a carteira e tal, então ela vai mexendo com isso. Mas é uma instituição financeira, então ela, por ter sido até definida, né, em resolução do Conselho Monetário Nacional, foi um pouco da estratégia regulatória para esse novo mercado aí, definir essas instituições como instituições financeiras. Aí você bate a varinha ali, mágica, e de repente cria-se uma instituição financeira. Mais ou menos isso. E aí a gente vai ver isso mais evidente na SAP, né? Empréstimo de pessoas. Então foi basicamente isso. Definido como instituição financeira, ela se beneficia de tudo o que as instituições financeiras têm de facilidades e prerrogativas, vamos dizer, né, dentro do ambiente jurídico brasileiro. Uma delas é a lei da usura, né, quer dizer, de não ter que respeitar a lei da usura nas suas operações. Então, elas podem cobrar taxa, né, de mercado. E agora, quer dizer, o Banco Central, né, limitou o juro do cheque especial, então limitar, né, existe questão do mercado, mas também existem algumas limitações aí que talvez venham mais no futuro. SAP, a gente viu, são as plataformas, né? Aproximar pessoas, o investidor que está interessado em conceder o crédito para o tomador cadastrado na plataforma, né, e cujo risco de crédito foi avaliado, etc. Como a gente estava vendo, qual que é a preocupação, então, aqui maior? No mundo, quando a gente mexe com investidores em geral, qual que é a preocupação? Por que os reguladores ficam preocupados com o funcionamento dessa instituição? O que vem à cabeça? Vamos lá. Das pessoas perderem
ganham dinheiro. Basicamente, né? Elas investirem em algo cujo risco elas não conhecem, ou que não entenderam de uma forma completa e acabarem perdendo um dinheiro que elas não queriam perder, né? Elas achavam que elas estavam colocando numa coisa um pouco mais segura e perderam. Quer dizer, não é exatamente um título público federal, né? Isso aqui que eles estão comprando. Então, esses riscos têm que ficar bem claros. Então, essa é uma preocupação bem central. Assim, a gente tem aqui no público, né, os públicos visados por essas instituições. De um lado são os tomadores, então você tem instituições, essas plataformas que visam, que tem um nicho, né, às vezes um nicho de pessoas de baixa renda querendo empreender, né, por si próprias, né, empreendedores individuais. Pode ter microempresas, né, de uma área, né, geográfica definida lá, de uma cidade e tal. Então elas viram alguns nichos do lado dos tomadores e do lado dos investidores elas também podem ter algum tipo de abordagem mais específica para algumas pessoas. Mas, de fato, elas têm... elas estão tentando acessar o público em geral, né? Então, pessoas com esclarecimento, né, financeiro, com patrimônio até para investir, e pessoas, às vezes, que não têm esclarecimento, que só querem ajudar, que querem, né, colocar algum dinheiro, às vezes acham que é, né, uma boa forma de aplicar esses recursos, a remuneração não é tão ruim, ainda mais num cenário desse com taxa de juros baixa, enfim, é um público muito amplo. A ideia, então, foi, né, de dar alguma flexibilidade para as instituições funcionarem, mas proteger o investidor de si mesmo, né? Um pouco isso, né? E essa é um pouco a lógica consumerista, né? A lógica das normas, das leis, né, voltadas para o consumidor. Muita coisa é para proteger a pessoa dela mesma, né? Proteger ela de tomar decisões que ela às vezes não estava entendendo, que não conseguia tomar. Por isso, esse limite aqui que eu já ouvi críticas, né? Muitas vezes que a gente conversa sobre isso, os críticos, por que o credor, né, o investidor, só pode aportar 15 mil, só pode investir 15 mil num devedor, né, numa oferta de crédito. A ideia é essa, proteger o investidor que não tem as condições de compreender aquele risco, de entender o que está envolvido ali, né, o que ele pode perder naquela operação. Por isso, bom, então se ele não sabe o que ele pode perder, então vamos tentar limitar a perda a alguma coisa mais restrita. Mas ela não é tão, né, esse limite não é tão rígido, quer dizer, é 15 mil por devedor. Então ele pode colocar os 15 mil, um para cada devedor daquela mesma plataforma. Ou 15 mil por devedor por plataforma. Então pode ser um devedor que está em mais de uma plataforma e ele quer ajudar aquele devedor, então ele aplica 15 mil numa plataforma, 15 mil na outra, 15 mil na outra, para o mesmo devedor. Enfim, não há né, uma limitação que tem suas restrições também. E é uma limitação excepcionada para investidores qualificados, naquela pressuposição de que se o investidor é qualificado, e nisso a gente segue regras da CVM, né, vai olhar as regras da CVM, instrução 539, se não me engano, se ele é qualificado, ele tem supostamente condições de entender o risco. Quer dizer, ele é um investidor que tem um patrimônio investido, acho que acima de R$1 milhão, ou tem alguma experiência no mercado financeiro, ou alguma certificação, eventualmente. Enfim. Tipos de investimento já e tal. Exatamente. Mas, quando é assim, e tem você tem que assinar lá uma declaração. Se declara Como que... fica nesse caso? Isso não, mas ele tem que certificar, a plataforma tem que certificar de que aquele investidor é um investidor qualificado. Quer dizer, então ela vai ter no cadastro dela essa possibilidade do investidor se declarar como qualificado. E aí, obviamente, ele vai ter que demonstrar que ele tem o valor, se for pelo critério do valor, se eu não me engano é isso. Você tem que demonstrar que você tem o valor investido, né, mais de R$1 milhão, e você tem que fazer essa declaração. Você é um investidor qualificado, por isso é aquilo que você entende os riscos. E acho que a instrução, se não me engano, tem uns detalhezinhos lá, aquela história de suitability, né? Você
saber se o produto é adequado ao perfil de risco do investidor. Então, uma série de perguntinhas lá. Você entende derivativo? Você já aplicou em derivativo? Você fez isso? Você já fez aquilo? Então, uma série de coisinhas vão sendo checadas para entender direito quem é esse investidor, que tipo de risco ele pode se expor. Informações claras, transparentes, etc., sobre os riscos envolvidos na operação, crucial. E aí duas coisinhas aqui sobre a operação da instituição. A resolução ela impõe prazos e condições específicas para transferência de recursos do credor e devedor. E você lembra do caso da Fair Place, então ela recebia o dinheiro do credor, guardava ali numa continha, e quando fechava o leilão ela passava para o devedor. E aí o devedor então usava na atividade dele e depois ia repagando. Repagava, colocava na continha lá da Fair Place, depois ela transferia para os credores. Como ela estava operando num ambiente sem regras naquele momento, então ela fazia do jeito que ela queria. Eu não me lembro nem direito dos prazos que ela utilizava, não sei se isso estava no acordo. Mas aqui você tem uma limitação, se não me engano, são 5 dias, 3 dias para uma ponta, 5 dias para outra. E a ideia é minimizar, evitar ao máximo a possibilidade de a instituição operar com esse dinheiro, usar o dinheiro para a sua operação normal, ou então até para conceder crédito, sei lá, fazer algum tipo de multiplicação. No caso, ela vai usar esse dinheiro para multiplicar o dinheiro no seu balanço. Então essa foi basicamente a ideia por aqui. E esse aqui, que é o detalhe aqui que a gente estava falando da varinha mágica. Quando a gente estava conversando ontem sobre o Fair Place, a gente falou um pouco da definição de gestão financeira, aquela ideia de você ter captação, intermediação, aplicação de recursos, com habitualidade, de forma empresarial, organizada, visando lucro, e uma captação do público, você ter uma oferta ao público ou captação do público. Uma questão, enfim, que foi desenvolvida ao longo dos anos aí, isso também dentro da Procuradoria Geral, dentro do Banco Central, é de que essa captação, esse relacionamento da instituição, ela tem que ser feito em nome próprio. Quando você está falando de intermediação financeira, de você captar para aplicar, você tem que celebrar esses negócios jurídicos em nome próprio. Então é uma questão bem jurídica mesmo, quer dizer, a instituição tem que estar em uma das pontas, você tem que estar em algum lugar dentro da relação jurídica para se qualificar como instituição financeira, para haver intermediação nesse sentido jurídico. Isso foi uma interpretação. E durante a elaboração da resolução, isso foi um debate bastante intenso. Porque, de fato, o que a gente via? Se existe uma plataforma que apenas aproxima o investidor do tomador e deixa os dois celebrarem o contrato, ali tudo bem, você pode ter uma intermediação naquele sentido amplo, ele aproximou, fez uma corretagem ali, mas a rigor, como se ela não entrar na relação jurídica, se ela não assumir risco, não houve, para essa visão, para essa interpretação da lei, não houve a intermediação propriamente dita. Ela pode ter feito outras coisas, mas a intermediação financeira ela não fez. Então houve muita dificuldade de a gente encaixar isso dentro do conceito, da interpretação que a gente tinha sobre a atividade privativa de gestão financeira, sobre intermediação financeira. E, enfim, havia outras formas de se qualificar essa instituição como uma instituição financeira, por exemplo, algo que são aqueles momentos em que a tecnologia muda de tal forma o funcionamento da indústria, das coisas, que você passa a qualificar aquilo de uma maneira diferente. Você pensa, no passado, sem a internet, sem os meios de comunicação fáceis, etc., seria muito difícil de uma empresa, no caso, você está pensando numa plataforma, ser criada para permitir que um tomador de crédito tivesse sua necessidade de crédito satisfeita por
multidão de pessoas de uma forma direta, né? Encontrar pessoas na rua, ou sei lá, por telefone, para falar, olha, tem alguém precisando de dinheiro, você quer dar R$1.000, que ele vai precisar de 15, você dá 1.000, aí o outro dá 1.000, a gente vem aqui, celebra o contrato, é uma coisa operacionalmente absurda, né? Por isso, quer dizer, não por isso, mas enfim, então existe uma utilidade nos bancos tradicionais e nos bancos de investimento, né, pensando num projeto maior, de justamente fazer essa intermediação, quer dizer, o devedor, né, o tomador dos recursos, chega lá no banco e fala, ó, preciso de dinheiro. Ah, tá bom, então espera aqui, eu não tenho, eu vou procurar. E aí ele pega o acesso aos clientes dele, né, então capta dinheiro dos clientes, fala assim, ó, nem precisa falar que tem uma pessoa precisando de dinheiro, ele fala assim, ó, te prometo pagar 1% ao mês se você me der R$1.000. Então estou ofertando aqui, meu CDB paga 1% ao mês. O que ele vai cobrar do cara lá? 5%, sei lá, por cento ao mês, ou 3%, 4%, o que for. Ele vai ficar com a diferença. Então existe, né, ele conseguiu avaliar o crédito do cara, fez uma boa avaliação e fala, pô, esse cara vai me pagar, tem uma garantia boa, beleza, tá certo aqui. Então eu vou atrás dos meus clientes. Falo com eles, capto os recursos, entrego para ele, feliz da vida, ganhei meu dinheiro e tal. Com a internet, com os meios de comunicação do jeito que estão, você consegue fazer isso sem entrar na operação, sem assumir o risco. Você vira uma plataforma, simplesmente fala assim, olha, tem esse cara aqui que está precisando de dinheiro, avaliei o crédito dele, avaliei o risco, tá aqui, ele é um bom pagador, acho que está certo, ele até ofereceu garantia, beleza. Quem está interessado? Inscrevam-se aí, a taxa é tal, ele está pedindo, ele promete pagar 1% ao mês, inscrevam-se aí. Aí vocês me dão uma porcentagem aqui, uma porcentagem ali, que é só uma taxa de serviço. Né? Isso muda de tal forma, a tecnologia mudou de tal forma a organização da indústria, que uma empresa pode fazer, né, um empreendedor pode fazer a mesma função, pode prestar a mesma função que um banco prestava anteriormente, sem entrar nas estruturas jurídicas anteriores, as estruturas jurídicas que a gente considerava importantes para, por exemplo, caracterizar a intermediação financeira. Quer dizer, o cara tem que entrar com nome próprio. Mas por quê? Agora não precisa entrar em nome próprio, ele pode criar uma plataforma, mas a função que ele desempenhou foi a mesma. Né? Ele conseguiu, naquela noção da transferência de risco, né, ele conseguiu fazer a mesma transferência de risco, né, pulverizar o risco daquele empreendimento do tomador que chegou para tomar o crédito, para um monte de investidores, de uma maneira, sem realmente entrar no negócio. Como que o banco de investimento, por exemplo, faria como faz, né, um empreendimento desse? Ele vai lá, capta o recurso dos clientes, emitindo algum tipo de instrumento, né, e entrega esses recursos para o coisa. Então a gente pode falar, por exemplo, de uma debênture, né? Então o banco de investimento estrutura uma emissão de debêntures daquele devedor, né? E permite que uma miríade, né, sem número de investidores, adquiram um risco, né, daquele devedor, daquele empresário que precisa dos recursos. Hoje ele pode fazer isso numa plataforma sem sujar a mão, né, sem se envolver na operação propriamente dita. Então, nessa discussão, né, que não terminava, né, as pessoas jornais achavam que não podia, outras que podiam, quer dizer, isso a rigor, para algumas pessoas não entraria, a SAP não entraria sequer no ambiente, quer dizer, dentro da competência regulatória do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Né? E por causa disso, porque ela não estava tomando, quer dizer, ela não entrava na operação. Cadê ela? Cadê a assinatura dela? E aí a saída foi essa aqui. Então, tá, vamos criar um instrumento representativo do crédito, no qual a SCP vai ser parte. E aí, formalmente, em toda operação celebrada na plataforma, a sociedade de empréstimo de pessoas ingressa como parte. E aí, claro que ela vai ter suas obrigações, né, perante as duas partes, quer dizer, toda essa transferência de dinheiro que a Fairplace já fazia, né, receber o dinheiro de um lado, entregar para o outro, depois devolver. Isso aí ela vai fazer também, ou pode fazer, né? Então
ela assume algumas obrigações ali. Enfim, é uma coisa bem polêmica, mas que foi de alguma forma resolvido assim. E a contradição está aqui, quer dizer, ela assume como parte, ela assume uma posição dentro do contrato, mas ela não pode reter risco de crédito. Então ela está vedada à retenção do risco de crédito. Não pode então se comprometer, né, dentro daquela operação a adimplir a dívida do tomador dos recursos em nenhum momento. Mas como é que ela faz parte, então? Não estou entendendo. Se ela não vai assumir o risco, ela não é o tomador do empréstimo, como é que ela vai fazer parte nessa triângulo? Exato. Tipo, como intermediadora. Essa aqui é a contradição, essa aqui é Essa é a polêmica. essa é a polêmica. Ela Na assume verdade, parte, sempre- formalmente ela é parte, ela, nome próprio, ela está entrando Ela faz igual no Uber. negócio. Né? Ela faz igual o Uber. Só Isso, intermediário. exatamente. Na verdade, ela Bem essa ideia. celebra negócios jurídicos em relação ao investidor e em relação ao tomador. Então, algum tipo de vamos dizer assim, de risco de inadimplemento ela assume, mas ela não assume o risco da operação de intermediação. De crédito. Então, assim, tem alguns riscos que ela assume ao celebrar os instrumentos, mas são riscos limitados, realmente. Agora, o porquê dela é porque funcionalmente ela funciona como uma intermediadora. Isso. Deu muito mais valor à função econômica que ela exerce ao celebrar o instrumento jurídico nas duas pontas e ao captar um recurso Então, direcionando para o Por outro. exemplo, ela assume o risco de ter feito essa intermediação correta, seguindo as regras. Sem dúvida. É, Porque eu não vejo. Mas isso um É. risco. Na verdade, ela assume a responsabilidade. Por Oh, exemplo, o investidor, ao celebrar com ela um instrumento de captação, aquele instrumento é dela, né? É dela em relação ao investidor. O investidor fornece recurso a ela contra aquele instrumento que ele recebeu. Então, em tese, ela assume uma responsabilidade jurídica se comprometendo naquele investimento em relação àquele investidor que deu recursos para ela. Só que aquele recurso está vinculado a uma outra operação. E aí ela celebra um outro instrumento que ela fornece o crédito para o destinatário final. E aí ela assume uma relação jurídica nova com esse outro, né, participa com esse outro cliente aí, que é o tomador dos recursos. E tem alguns riscos envolvidos nessa questão, claro, né, quer dizer, é porque ela vai, com os juros, né, ela vai pagar, ela tem promessa de pagar ao investidor os juros que ela vai captar com aquele instrumento ali. Então, esses recursos vão passar por ela, né, operacionalmente, né, apesar de ter prazo. É uma polêmica mesmo, né? Até que ponto ela faz Para aquilo, mim né? não faz sentido. Se não tem risco financeiro falando, porque É. ela não vai. Se o tomador não pagar, não vai ser ela que vai pagar. Não, de fato. Quem vai cobrar? É. Na verdade, essa intermediação foi por causa do 7492, né? Que é a lei do colarinho branco, no artigo 1º diz quando é que você tem atuação com instituição financeira. Se você não colocasse intermediação, realmente você ficaria fora. Mas que ficou engraçado. É um paradoxo, né? Uma contradição dessa. No caso, por Esse exemplo, ato de uma normativo. liquidação extrajudicial, você poderia, por exemplo, vender a carteira e a liquidação seria feita com uma outra instituição e ela não, já que ela não tem o risco de crédito. É difícil dizer assim até o que vai estar no balanço dela, né? Porque se o contrato não é celebrado, quer dizer, ela é parte do contrato, mas ela não, como aquilo ajustador de não é um fundo, ativo por dela, exemplo, porque ela né? não tem direito a receber nada, né? Desse contrato, a não ser a taxa pelo serviço, né? Umas tarifas, etc. Mas nada de... Análise correta do crédito, talvez. Sim, Do são risco. questões de serviço, né? Não é da operação Exatamente. de crédito, essencialmente, né? Do mútuo, contrato de mútuo. São questões pontuais dos serviços que ela presta e são Você acessórios, né? Aqui é só a reflexão mesmo. Funcionalmente, com recurso, ela tem menos capacidade de gerar do que uma IP que tem que investir 100% do lastro, né? Talvez. Porque a IP ainda tem o lastro ali que parte da remuneração pode ficar com ela. Né? Sim, verdade. Bom, então, para fechar esse ponto, né?
ela não tem, então ela está vedada a reter risco de crédito, por outro lado ela tem que participar do contrato. Então, só queria trazer para reflexão isso, né? É algo que pode ser visto de outra forma, como eu disse, né? Se você interpretar essas regras do ponto de vista funcional, quer dizer, a instituição financeira é aquela aquela atividade, né? Aquela pessoa física ou jurídica que exerce uma atividade cuja função é de intermediar recursos. Eles fazem isso, né? Eles estão prestando essa função, como a gente disse, eles usam uma tecnologia de tal forma que eles realizam a mesma operação que um banco, um investimento, etc., fazem, só que sem ingressar necessariamente né, como parte da operação de crédito, não tem que tomar o risco de crédito. Sem essa tecnologia, isso não vejo uma forma fácil de se fazer isso, quer dizer, seria algo operacionalmente bastante complicado, tanto que não existia, né? Tanto que era uma coisa que foi surgir depois da disseminação da internet, né? Da telefonia móvel, etc. Outras vedações que ela tem, né? Realizar operações de capital próprio, então ela não pode, né? Dizer, o que ela faz mesmo é aproximar o investidor do credor. Ela não pode, então, fazer o que a SCD faz, a Sociedade de Crédito Direto, pegar um capital próprio e emprestar para esses tomadores. E aí o cobrigar se prestar garantia, quer dizer, está na mesma ideia de reter risco de crédito, né? Cobrigar ou prestar garantia na operação, se ela presta garantia, o que ela faz? Ela está assumindo o risco né, de implemento daquela obrigação. Obrigando-se, obviamente, ela está assumindo isso também. E aí os serviços adicionais, quer dizer, para ela poder, né, operar, ter mais receita, análise de cobrança de crédito para clientes, terceiros, e emissão de moeda eletrônica é basicamente a forma de ela abrir contas para o tomador e para o investidor e operar, né, fazer as transferências de recursos de parte a parte. Então, tem uma moeda eletrônica que vai ser abastecida, né, com recursos, o Marcos já deve ter falado disso, né, a pessoa põe o recurso lá, em reais mesmo, e ganha um crédito, né, um direito ali, uma moeda eletrônica. É aquilo que vai ser transacionado dentro da plataforma dela. Os credores, os investidores, né? Quem podem ser os investidores? Todo mundo, né? Mas aí você tem as pessoas naturais, instituições financeiras, os FDICs, cujas cotas sejam destinadas exclusivamente a investidores qualificados. Aqui, então, a preocupação, né, de esse risco dessas operações não serem distribuídos, né, disseminados de uma forma descontrolada pelo mercado. Então, o FDIC, né, o Fundo de Investimento de Direito Creditório, que pode acessar essas operações das plataformas, são aqueles fundos que são dedicados exclusivamente a investidores qualificados, tá? Para justamente não se contornar a vedação daquele limite de R$15 mil do investidor comum, né? Então, o fundo de investimento que vai distribuir esse risco pelo sistema, ele só pode acessar investidores qualificados. Companhias securitizadoras também, que distribuem ativos securitizados exclusivamente a investidores qualificados. E, por fim, as pessoas jurídicas não financeiras, né, então, empresas, né, quaisquer, aí, empresários quaisquer. E aí, nesse caso, não há limitação, né, eles podem acessar isso livremente. Acho que ficou um slide repetido aqui, desculpa. E aquela ideia, né, a restrição de tempo, né, são 5 dias úteis para os recursos financeiros serem transferidos aos devedores, né, depois que fecha lá a operação da plataforma, 5 dias úteis para transferir, e na volta do retorno, 1 dia útil, né, quando o devedor estiver repagando o empréstimo, 1 dia útil o dinheiro tem que estar na conta do investidor. Né. E, novamente, a segregação dos recursos, né, tentando impedir que a plataforma, de alguma forma, um risco, coloque dentro dessa operação um risco que não está, né, calculado ali. Ficaram repetidos dois slides aqui, desculpa. E então a gente viu bem as diferenças, né, como que elas se caracterizam, como elas se diferenciam uma da outra, mas elas têm disposições comuns. Tá? Então, só para questão informativa,
elas têm um limite mínimo de capital e patrimônio líquido de 1 milhão. Tá? Se pensar, não é tanta coisa assim, né, em termos de mercado financeiro, sistema financeiro. Constituição sob a forma de sociedade anônima, elas têm que ter essa forma. A exclusividade na operação por meio de plataforma eletrônica, nesse sentido, né, de que as duas têm que ter uma presença digital, quer dizer, exclusivamente digital. Elas não podem participar do capital de instituições financeiras, então não podem pegar os recursos delas para, quer dizer, ter no balanço delas uma quantidade de ações de instituições financeiras, assumindo, portanto, o risco, né, dessas instituições. São obrigadas a avaliar o risco dos tomadores, e aí existem algumas obrigações quanto à metodologia, né, a clareza, a transparência, etc., na metodologia da avaliação do risco dos tomadores. Podem cobrar tarifas, né, normalmente, sujeição às regras de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, é algo que não foi isentado, né, elas têm que respeitar, conhecer o cliente, etc. Tem que integrar suas informações, as operações de crédito que são feitas nas plataformas, né, nessas duas instituições, ao sistema de informação de crédito do Banco Central, o SCR, e é aquilo que você estava perguntando. Elas, acredito, naquele caso eu estava falando, elas têm que informar ao Banco Central, né, inserindo as operações nesse sistema de informação de crédito. E por isso elas têm acesso a esse sistema também, até para poder fazer a avaliação de risco dos tomadores. Né. E aí não há uma obrigação, não há nenhum requisito específico quanto à forma. O fato de eles fazerem por telefone ou, né, por um aplicativo de celular, por confirmação de senha, etc. e tal, a princípio, se elas tiverem a segurança de que eles receberam autorização do cliente para acessar as informações dele, né, no momento da avaliação do risco, não há muito mais o que se dizer. Cada instituição tem que ter a segurança de que aquilo é robusto o suficiente, né, que não vai trazer riscos legais, inclusive, para o futuro. E aí, por fim, a ausência de cobertura do FGC. Então, as operações feitas nessas plataformas, isso tem que ser uma coisa informada também, né, para os investidores, seja na SCD, seja na SAP, não há cobertura pelo FGC. O que a gente faz normalmente com as operações bancárias, né, a gente tem um limite de 250 mil, uns critériozinhos lá, até 1 milhão, dentro do mesmo ano, tem uma série de coisinhas lá. Nada disso vai se aplicar aqui, então a gente está realmente correndo o risco daquele tomador. Aí só a questão de informação, né, caso vocês queiram se aprofundar, existe uma circular do Banco Central que fala dos processos de autorização, que tipo de documento, os prazos, etc., da autorização dessas instituições, né, quem quiser se inscrever para a autorização, e algumas regras específicas para escrituração contábil e publicação de demonstrações financeiras, que também são um pouco mais leves e menos rígidas que as das instituições tradicionais. Né? Tranquilo? Vou passar. Muito bem. Então, a guisa de conclusões, né? Para resumir isso tudo, a gente viu que, no caso da Fairplace, né, a gente tinha uma operação ali que, do ponto de vista de transferência de risco, né, aquela análise que a gente fez ali, tanto risco para cá, risco para lá, quem assumia o risco de qual parte, a posição da Fairplace não era tão neutra, como a gente viu. Então, existe uma questão de ela prometeu uma remuneração, né, para os investidores, existia também aquela, né, a própria atividade dela, que tinha uma grande possibilidade de ser caracterizada como intermediação mesmo, e
e também o fato dela poder manter aqueles recursos no balanço dela por, né, um prazo e poder utilizar aquilo para outras coisas, etc. Então, estava tudo muito incerto ali. O fato é que ela não estava tão neutra naquela posição como ela afirmava estar. Né? Houve um início conturbado, né, desse mercado aí com a Fairplace, a questão da operação com a Polícia Federal, etc. A indústria migrou para o modelo de correspondente bancário, isso gerou uma outra preocupação e o Conselho Monetário Nacional, né, o Banco Central Conselho, tentou organizar esse ambiente com essas regras que a gente viu agora. Dando então a possibilidade das sociedades de empréstimo entre pessoas CSCD se organizarem de forma independente, né, das instituições financeiras. E aí dividiu-se então desses dois modelos, que são os modelos que prevalecem, né, ao redor do mundo, e os objetivos das normas então são harmônicos com o que a gente vê também em outros países. Né? Proteção ao investidor não qualificado, transparência das operações, né, sempre análise de risco, etc., tudo bem transparente, adequação entre oferta e o perfil do investidor, tal da suitability, e controles e restrições maiores sobre operações das plataformas, né, nesse sentido de que elas podem criar, né, gerar perdas para os investidores comuns, né, que eles não estão esperando sofrer. Certo? Alguma dúvida? Essa aula aqui vai ser mais um bate-papo. Na verdade, o ecossistema de pagamentos instantâneos ele ainda não foi implementado, então assim, não há uma regulação de pagamentos instantâneos ainda, né? É um projeto, isso a gente vai ver lá, a previsão é de novembro de 2020, está próximo, né? Relativamente próximo, mas por enquanto o que a gente tem são os estudos que foram feitos. Em 2013, a partir do relatório de vigilância sobre o sistema de pagamentos, o Banco Central já deixa claro que ele quer fomentar esse ambiente de sistema de pagamentos e que a intenção dele era realmente fomentar um ambiente de pagamentos instantâneos, né? A conveniência do usuário final, na transferência de recursos e tudo isso, né? Então, até o Banco Central aponta 2013 como um marco para o início desse projeto. E em 2018 foi criado um GT e também saiu o primeiro comunicado e eu coloquei na pasta esse comunicado, depois se vocês quiserem dar uma lida, vale a pena. Basicamente o que a gente tem hoje de informação sobre o assunto, né, oficial, é o que consta dos comunicados, né, o 32927 de 2018 e o 3405 de 2019. Também no site do Banco Central tem algumas informações complementares. E, então, o que a gente tem hoje são diretrizes que o Banco Central divulga através dos comunicados de como ele vai participar, né, vamos dizer assim, no fomento, na criação desse ecossistema de pagamento instantâneo no país. E o que seria esse ecossistema de pagamento instantâneo? Essa palavra ecossistema está muito na moda, né? Ecossistema fintech. Assim. Mas a verdade é que é um ambiente, mais uma vez, vai ser um ambiente aberto, né? A participação de instituições financeiras tradicionais, de instituições de pagamento e de novos participantes que hoje não são regulados, que podem vir a ser regulados. Né? Então, mas o que significa pagamento instantâneo? Qual é a diferença de um pagamento instantâneo e um pagamento tradicional? Como eu expliquei para vocês, o sistema de pagamentos hoje ele é regulado pela 10.214, né? É uma lei 2001, né? Então ela é uma lei antiga, né? Quer dizer, ela foi revolucionária à época, porque ela endereçou vários problemas que existiam no sistema de pagamentos brasileiros à época, mas ela trata basicamente do sistema de pagamentos atacado, quer dizer, do relacionamento entre as instituições financeiras para viabilizar a transferência de recursos. Entre elas, né, e também para, por exemplo, viabilizar a transferência de recursos na transferência de ativos financeiros. Então você, quando negocia uma ação na bolsa, aquela operação tem que ser liquidada. Um investidor vai pagar por um ativo, né, sobre a ação, e essa ação tem que ser transferida no ambiente e a corretora tem que receber o recurso e passar para o cliente que vendeu, para o acionista que vendeu aquela ação. Então toda essa infraestrutura por trás desses negócios, né, por trás de um DOC, por trás de um TED, por trás de uma transferência de ação, é que cuida o sistema de pagamentos lato sensu. Tá? Depois veio em 2013 a 12865,
que tratou dos arranjos de pagamento. E aí o Banco Central se preocupou realmente com o pagamento no varejo, como a gente falou. A transferência de recursos entre os usuários finais, o pagador e o recebedor. Então você pagando com cartão de crédito numa loja, né? Você aceita aquela transação, quando você pagar a sua fatura, o seu recurso vai ser transferido até o estabelecimento comercial. Então o sistema de pagamentos no varejo, ele veio com a 12865 de 2013, veio regulado por essa lei e depois toda a norma infralegal. E o que é o pagamento instantâneo? O pagamento instantâneo, vamos dizer assim, é um aprimoramento desse arcabouço, né? Vai usar esse arcabouço legal que já existe, mas vai aprimorar e vai fazer um link entre hoje esse link já existe, mas de uma forma, vamos dizer assim, com foco na velocidade e na disponibilidade do pagamento entre o sistema de pagamentos hoje que já existe, vai criar um novo ambiente, e o serviço ao usuário final. O que significa? Você vai ter ordens de pagamento em tempo real e disponibilidade full time, vamos dizer assim. Então você vai poder transferir o seu recurso, em vez de você depender da TED, não poder transferir meia-noite, você quer fazer uma TED para o seu amigo para pagar aquela festa de final de ano. Né? Hoje não é possível. Com o sistema de pagamento instantâneo vai ter uma infraestrutura onde vai possibilitar que você transfira recursos entre dois usuários, né? Entre dois clientes, 7 dias por semana, todos os dias do ano, 24 horas. Né? E o que isso é importante? Né? É importante porque você vai mudar a forma como hoje os pagamentos são realizados. Essa é a questão. Vai ser o pagamento mais próximo à transferência de dinheiro. Então hoje, quando você está devendo recurso ao seu amigo ali, porque ele pagou alguma coisa para você, você pega a sua carteira, abre, tira o dinheiro e entrega, porque é mais fácil do que fazer uma TED às vezes. Né? Mas se isso for fora do horário de funcionamento bancário, você prefere transferir o dinheiro da sua carteira. E com o pagamento instantâneo, o sentimento vai ser esse. Vai ser que vai ser possível você transferir pelo seu celular, talvez, ou por outra plataforma, o recurso para outra pessoa, para o destinatário, instantaneamente. Né? Então aqui são as características gerais desse ambiente que vai ser criado. Né? E eu queria passar um videozinho, vamos ver se agora eu consigo. O seu celular está roteado aqui? Não, né? Não, tem um... com certeza. Tá? Eu vou tentar aqui, vamos ver se vai entrar direto. É um vídeo no YouTube, eu peço desculpa, ele é em inglês, mas assim, a intenção é justamente, eu busquei um vídeo curto para vocês entenderem como é que esse ambiente já está desenvolvido na China, por exemplo. Né? O mercado chinês é muito peculiar. Ele não está... Vou dar um ESC. Model 100 and pay all within the same app. Agora vamos lá, vamos sair daqui. Fecha então. Isso. Vai rodar. Dessa vez vai. Ou não. Por que não rodou? Será que ele está estendendo daqui? Ele está estendendo a tela. Cara, Olha lá, entrou. jogo é possível. Aqui, né? Então é para vocês sentirem o que vai ser isso na prática, quer dizer, a intenção disso na prática. Order 100 and pay all within the same app. Just 3 years ago, it was not unheard of for them to bring bundles of cash to make big purchases like a house or a car. Today, the majority are going cashless. O WeChat Pay é um aplicativo, tá? So what's the smallest thing that you've ever bought with WeChat Pay? A violator, become in going to schools, and one more. Mas mais What's barato the que biggest thing and the most o expensive thing that you spent? Bills and all medicines. When I went to the hospital, I used WeChat Pay to
company that you want to go to and which doctor you want to see. You just need to go to the doctor and show him the information on the phone. Oh, that's fun. So, wow. And The whole menu is good. Can I start order something? convert, deliver the order. Deliver the order. And That's it. So they actually have a lot of data about you. Yeah, where you spend your money. They can draw your personality. For example, how much is your waist and how many girlfriends you have, where you live. So they could use your data to do cross marketing. For example, you buy a classic music and they will send you the coffee advertisement because according to my name, then pricing. So the price for convenience is that they over your privacy. É bem curtinho mesmo, viu? Acho que não tomou muito nosso tempo não. Mas é legal, porque falar assim abstratamente sobre o que é o pagamento instantâneo é complicado, é melhor ver, né? E ali a gente conseguiu ver um pouquinho de como está esse ambiente na China. E a lógica é que você, ao criar um ambiente desse aqui no país, a gente vai ver como desenvolve as diretrizes do pagamento instantâneo aqui por meio dos comunicados do Banco Central. A lógica é a mesma. Você poder transferir recursos entre usuários de forma mais conveniente e rápida, né? Desculpa aí, porque saiu da... Então aqui, esse slide é mais com as características que a gente viu. Disponibilidade, você vai ter essa disponibilidade full time, você não vai ter limitações de horário, de dias, feriados bancários, ou que seja para fazer uma transferência de recursos. Conveniência do usuário final, velocidade, né? E ambiente aberto, foi o que eu falei. Ecossistema por quê? Porque é um ambiente aberto, você vai ter participantes que são IFs, são IPs, provendo serviços, por exemplo, de fornecimento de conta para transação. E você vai ter também novos participantes, ao que tudo indica, vão ser regulados, né? E múltiplos casos de uso, isso vai ficar aqui, conforme eu vou passando os slides, a gente vai abordando aqui a classificação. Isso aqui são muito mais expressões de negócios do que de direito, mas é para a gente entender. Então, o que pode ser feito por meio de um pagamento instantâneo? Entre pessoas e negócios, entre negócios e negócios, ou seja, o próprio comerciante vai poder, o empresário vai poder pagar seus fornecedores por meio desse tipo de pagamento, né? E governo, você pode ter um mecanismo em que você possa pagar seus tributos, talvez, só escaneando um QR Code ou mandando uma mensagem e você conseguir pagar e transferir recursos diretamente para o fisco. Então você vai ganhar em velocidade, você vai ganhar na verdade, instantaneidade daqueles pagamentos, né? E a disponibilidade daquele pagamento. Oi? A gente está falando, nesse caso, da transferência do recurso, propriamente dito. Isso. Agora, hoje, o recurso fica num banco e vai para outro banco.
Como é que funciona nesse caso? Eu vou entrar nesse ponto, mas você vai entender melhor, entendeu? Hoje, foi o que eu falei, a gente não teve a aula aqui de sistema de pagamentos de atacado, que seria justamente explicar como é essa transferência de fundo entre os recursos de uma instituição financeira para outra. Mas, basicamente, você tem hoje as CRIs, né, as câmaras de compensação e liquidação, que são os intermediários que ficam entre as instituições financeiras para transferência de recursos. Então, as CRIs, elas calculam o saldo credor e devedor da instituição financeira, né? Então, porque ali não vai liquidar a sua operação individualmente, né? Vamos entender. Nesse momento, vários clientes do Bradesco estão transferindo dinheiro, estão fazendo TEDs, estão fazendo DOCs. Então, quando a clearing vai, vamos dizer, a CIP lá, que é a clearing do TED e do DOC, ela vai apurar as obrigações entre as instituições financeiras, quer dizer, que os clientes transferem, mas as obrigações depois passam a ser das próprias instituições financeiras. Quem vai calcular as obrigações de cada uma é a clearing, é a Câmara de Compensação e Liquidação. Hoje, por exemplo, para a TED é feito pela CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos. É uma associação dos bancos, criaram uma associação para gerir essa infraestrutura, que faz o quê? Faz a compensação desse pagamento. Mas no caso, se a gente tivesse algo semelhante ao WeChat aqui no Brasil, no nosso ambiente, o WeChat entraria em contato com uma instituição financeira onde está o meu recurso, ele entraria em contato ou com a clearing? Você vai entender, eu vou passando aqui, você vai entender. Na verdade, vai criar o Banco Central, aí vai, dentro desse projeto, vamos dizer assim, ele vai operar uma infraestrutura. Hoje ele já opera, o Banco Central opera o sistema de transferência de reservas, que é responsável por transferência de reservas bancárias entre um banco e outro. Então, todas as operações, inclusive essas de TED, DOC, no fundo, depois que a clearing calcula lá a obrigação de cada uma, ela vai cursar no sistema de transferência de reservas, que é onde os bancos mantêm as contas no Banco Central, né? E as instituições de pagamento também podem ter contas no Banco Central, que são as contas de liquidação. Então, no fundo, o Banco Central ele já tem um sistema de transferência de reservas, mas é um sistema assim, vamos dizer assim, é a última ponta dos pagamentos. De todos os pagamentos é o sistema de transferência de reservas. Por quê? Porque ele lá, a clearing já apurou as obrigações, quando ela vai liquidar onde? Lá no STR, ela vai liquidar essa transação que começou lá na ponta, vamos dizer assim. E a gente vai ver que o Banco Central vai criar uma outra infraestrutura, que é o sistema centralizado de liquidações para o sistema de pagamento instantâneo. Ou seja, o Banco Central vai criar um sistema novo para operar esse ambiente, né? E por que isso é diferente do que ocorre na China? A gente vai ver, porque na China esse ambiente ele foi se desenvolvendo totalmente no âmbito privado, né? Você tinha um monopólio, você ainda tem um grande monopólio lá, mas você tem uns players principais, o Alibaba, que é muito conhecido, o pessoal compra coisa pela internet, né? Ele tem o Alipay, e o WeChat é do Tencent, que é uma outra grande corporação chinesa, e eles que fomentaram esse ambiente lá. Então lá, esse sistema de pagamento instantâneo, vamos dizer assim, chinês, ele foi fomentado dentro de um ambiente privado. Eu acho que hoje já tem uma certa intervenção regulatória maior no gerenciamento dessa infraestrutura, que viabiliza o pagamento entre os usuários de aplicativos diferentes. Por exemplo, vamos dizer assim, para você, não é interessante você ter uma conta no WeChat desse da vida se você talvez não conseguir transferir depois para quem tem conta no Alipay, né? Então, hoje eu acho que tem uma intervenção regulatória maior que faz essa interoperabilidade funcionar. Mas no início ela foi nascendo basicamente com base nos clientes dessas empresas, né? As duas grandes empresas que monopolizavam esse mercado. Então, assim, a experiência do cliente, você vai poder transferir por chat, você vai ter identificadores, né? Pode ser um CPF, pode ser um e-mail, pode ser uma conta de telefone, que você transfere para um terceiro e com base nessa informação ele vai conseguir transferir recursos para você ou você transferir recursos para ele. QR Code, que é o mais usado hoje em dia para pagamento instantâneo. E eu vi uma palestra de um cara, um CEO da Tencent, que foi numa universidade americana, eles falando sobre regulação e tudo. E ele fez a comparação entre você usar essa tecnologia de aproximação e o QR Code. Ele falou assim, nós estamos promovendo a bancarização, a inclusão financeira, porque você sabe quanto é o custo de um QR Code? Quer dizer, o QR Code é muito barato de viabilizar o QR Code, do que você ter uma tecnologia com uma aproximação que é um cartão de crédito ou algo do gênero. Então, assim, eles têm essa visão mesmo, porque a China, claro, está evoluindo, ela
país que tem um desenvolvimento capitalista muito grande, mas ela tem muita desigualdade ainda. Então eles têm essa visão de tipo, atingir as pessoas que talvez não tenham condições de ter conta em instituições tradicionais. E essa tecnologia viabiliza isso, né? O papel do BC nesse ecossistema, ele vai editar normas gerais para quê? Para harmonizar, padronizar e gerar governança para esse sistema, porque não adianta, que eu falei, você ter esse ambiente criado no âmbito privado, mas não tem interoperabilidade entre usuários de plataformas distintas. Vamos dizer que você tem uma conta no PagPay, você tem e o seu amigo tem uma conta no Bradesco e o outro tem a conta no Nubank, né? O que é interessante é você poder fazer a transferência de recursos de forma fácil, rápida para qualquer um desses participantes, sem necessidade de, vamos dizer assim, de problemas de operação, né? de algum tipo de dificuldade. Então o Banco Central ele vai fomentar esse ambiente, vai harmonizar, vai padronizar, vai falar, olha, essa tecnologia vai ser usada assim, os padrões usados vão ser esses, e ele vai operar a infraestrutura. E por que essa infraestrutura de pagamento instantâneo? Por que isso é interessante? Porque assim, ele é um participante neutro, né? Então, o Banco Central como regulador, ele não tem interesse em dificultar o acesso à infraestrutura de liquidação por um concorrente, por exemplo, né? Então, o Banco Central operando essa infraestrutura que ele vai criar, essa infraestrutura de liquidação centralizada, que aqui eu botei como ILC, vai criar um ambiente onde, em tese, a concorrência vai fluir de forma muito mais, vamos dizer assim, equânime, né? Ela vai ser muito mais fácil você ter um ambiente competitivo do que se você tivesse uma infraestrutura gerenciada por talvez só instituições financeiras, né? Ou só por instituições de pagamento. Fora isso, o Banco Central vai gerenciar também uma base de dados centralizada. Esse foi o conteúdo do último comunicado do Banco Central. E por que isso é importante? Primeiro que você tem os dados pessoais dos clientes aí nessa data de base centralizada, né, dos usuários finais. E depois que você tem uma padronização de quais as informações vão ser exigidas, confere uma padronização, um acesso mais fácil por participantes, né? Senão você poderia ter uma incompatibilidade entre, por exemplo, uma informação que um usuário precisa e que, vamos dizer assim, naquela infraestrutura aquela informação não estaria disponível, não seria acessível, né? E a atuação do Banco Central, que tudo indica, né, que pode ser que ele regule, que a gente vai ver qual é o papel desse aqui, é um novo participante, que seria o provedor de serviços de iniciação de pagamento. Como a gente falou, hoje, as instituições de pagamento, esse serviço de iniciação de pagamento, apesar de estar rolado ali com uma das atividades das IPs, das instituições de pagamento, quem faz só esse serviço, ele não é considerado IP hoje pela regulação, né? Ele não é considerado uma instituição de pagamento. Você só iniciar a transação, você só capturar a transação, vamos dizer que você tem uma plataforma que só seja responsável por capturar. Eu só faço a interface entre o QR Code lá, capturo a transação e transfiro aquela informação para o banco emissor, né, e para o arranjo, para o credenciador, que é quem tem contato com o estabelecimento comercial, mas os recursos não transitam em uma conta que eu forneço, os recursos não passam por mim, né, eu não gerencio esses recursos. Eu sou responsável por liquidar esse pagamento. Então esses participantes, hoje eles não têm uma regulação que incide sobre eles. E tudo indica que, em razão do Open Banking, né, que é onde esses participantes vão ser importantes, e em razão do ecossistema de pagamentos instantâneos, onde eles também vão ser importantes, tudo indica que eles possam sofrer algum tipo de regulação específica. Essa participação aqui, classificação de participações, é justamente na infraestrutura que o Banco Central vai criar. Então, deixa eu ver aqui se tem que seria essa infraestrutura centralizada de liquidação. Como eu falei, essa infraestrutura, qual o papel dela? É justamente permitir essa transferência de recursos em tempo real, né, e a qualquer hora do dia. Então, o Banco Central vai criar esse sistema, vai criar essa infraestrutura, e essa infraestrutura vai ter uma interação com o quê? Com a conta que a instituição mantém no Banco Central, um participante mantém no Banco Central, que é o sistema de transferência de reserva e o sistema especial de liquidação e custódia, que é aquele que custodia os títulos públicos. Qual é o papel dessa interação? É fornecer liquidez. Vamos dizer que você
participante dessa infraestrutura nova de pagamento instantâneo, você tem que transferir recursos de uma instituição de pagamentos para uma instituição financeira. E como isso vai ser feito a qualquer hora do dia, a qualquer momento, o canal para fornecer liquidez para essas transações vai ser o acesso que eles vão ter às contas que eles mantêm no Banco Central, né? Seja para recursos, para manter recursos, que é a conta de liquidação ou a conta de reservas bancárias, seja em títulos públicos. Então, essa interação aqui vai fazer com que esse sistema funcione 24 horas por dia e uma disponibilidade full time, né? Vamos dizer assim. Como eu falei, o papel dessa interação é fornecer liquidez para liquidar as operações. Então, basicamente, o Banco Central vai operar essa infraestrutura centralizada, que vai permitir aonde você tenha participantes que liquidem as operações entre os clientes, né? E aí a participação pode ser direta, que é óbvia, né? Ele vai ter uma conta nessa infraestrutura do Banco Central, de pagamento instantâneo. Ou indireta. Você tem vamos dizer, uma IP, vamos dizer que você tem uma IP que não tem a conta do Banco Central. Mas vamos chutar, vamos dizer que o Nubank não tem a conta do Banco Central, que ele já tem uma conta do Banco Central. Vamos dizer que ele não tivesse. Então você teria aqui o Nubank, talvez, tendo uma conta em um outro participante direto, uma instituição financeira, né? E essa instituição financeira tendo a conta no sistema do Banco Central, que vai ser responsável por liquidar essa operação. O funcionamento seria assim. E aí, depois que essa operação vai ser liquidada aqui, e os recursos vão transitar na conta de outro participante até chegar ao recebedor, né? Isso é mais o funcionamento, né, do sistema que o Banco Central vai operar, vai desenvolver. Só que aqui a gente vai ter, desses participantes, os que fornecem conta, né, basicamente, que vão ser IPs ou IFs, ou seja, o participante para fornecer conta, ele vai ter que operar, seja como instituição financeira, seja como instituição de pagamento, né? Ou ele vai ser simplesmente um participante que ele que faz o serviço de iniciação de pagamento. E esse participante hoje, ele não tem uma regulação específica sobre ele, né? Que é aquele que eu falei, você pode ter uma Apple da vida, que talvez não tenha interesse em ter uma plataforma e uma conta direto no Banco Central ou indiretamente, né, para liquidar essa operação. Para ela, talvez seja mais interessante começar nesse mercado só com serviços de iniciação, né? Você pode ter um Apple Pay da vida operando essa transferência, só capturando essas transações e transferindo, por exemplo, essa transação para uma conta que você tenha no Nubank, para uma conta que você tenha no Bradesco, né? E esse link entre o pagamento instantâneo e o Open Bank é que cria-se muita expectativa sobre isso, né? Porque o Open Bank, o Danilo vai falar depois, mas ele vai permitir justamente que você tenha um compartilhamento entre o acesso a essas transações de pagamento e as informações dos clientes desde que eles autorizem, né? Mas o Danilo vai entrar em detalhes nisso. Então você vai ter esse ambiente onde você vai poder ter um intermediário ordenando um pagamento numa IP ou numa IF, né? E esse pagamento ele vai transitar pela infraestrutura do Banco Central de Pagamento Instantâneo e no mesmo, assim, segundos, em menos de um minuto, ele com certeza vai cair na conta do recebedor. E esse recebedor pode ser uma empresa, como a gente viu no filme, interessante o filme, que ele mostra vários exemplos. Por exemplo, as empresas estão mandando cupons, onde esses cupons já dão desconto e já direcionam, você aceitando aquele cupom, ele já transfere o recurso, por exemplo, né? Já transfere o recurso, você já teria o desconto. Então você teria como se fosse uma operação casada, você tem um marketing direto, já com um link para fazer a transferência de recurso. Então isso vai criar várias oportunidades de negócio nesse ambiente novo que vai ser criado, né? Pontos. E é aquilo que eu falei, a participação direta no sistema vai ser sempre por uma IF ou por uma IP. A participação indireta, justamente, quem vai acessar por meio da IF e da IP. E o provedor de serviço de iniciação de pagamento, essa figura que ainda não existe. Ele existe na prática, existem participantes dentro de um arranjo que capturam transações hoje,
você tem, por exemplo, uma transação pela internet, um gateway da vida que a gente mostrou. Ele é um intermediário que quando você paga uma compra pela internet, ele captura aquela transação e passa a transação tanto para o banco emissor quanto para o credenciador. Mas ele em si ele não é uma figura regulada. Então você tem hoje prestadores de serviços de iniciação de pagamento, mas eles não são regulados, no sentido, eles não são um participante regulado, uma IP. E você vai ter outros participantes que são responsáveis só pela conexão entre esses AIF ou IP dentro dessa infraestrutura que o Banco Central vai fornecer. E a preocupação regulatória que a gente viu ali, até nesse vídeo, fica claro, também, tanto no Open Bank quanto na questão do pagamentos instantâneos, vai ser com relação ao uso do dado do cliente também, como esses dados vão ser gerenciados, a privacidade, até que ponto o cliente vai ser transparente para o cliente que ele, ao fornecer os dados vão ser usados para aquela finalidade. Isso a LGPD vai ser um instrumento, vamos dizer assim, muito utilizado, inclusive pelo Banco Central, para esses fins. Para quem não deu uma lida na LGPD, a aula não é LGPD, não sou especialista em LGPD, mas você vê, na verdade, desde do Marco Civil da Internet já tinha essa obrigação com relação às operações na internet, Mas hoje com a LGPD você tem a obrigação de transparência, quer dizer, não está em vigor, mas você tem a obrigação de transparência com relação à finalidade do dado, com relação à coleta do dado, e tudo isso vai ser objeto de preocupação nessa futura regulação, com certeza. Porque você vai ampliar o acesso a dados financeiros e de cotidiano das pessoas, como ele falou. Com base nesse dado eu consigo saber o perfil de consumo de cada um, consigo saber se a pessoa transfere muitos recursos para outra, pode ter um relacionamento estável, que ele falou, ele sabe quantas namoradas eu tenho, ele sabe, isso é um ativo, E é um ativo. E um risco para você. E um risco. Um risco para o usuário, mas é um ativo para a empresa, porque ela pode vir com marketing, eles falam cross-marketing lá, e hoje a gente vê muito isso no Facebook, como é que eles se remuneram, o marketing cruzado, captura de informações, dados, análise de dados e marketing direto em cima dos usuários. É a forma de remuneração dessas plataformas, uma das formas. Uma das formas. Gente, como eu falei, o pagamento instantâneo ele ainda é um projeto, então a gente não tem muito como trabalhar ele do ponto de vista regulatório. O que a gente tem hoje é isso, mas o interessante para vocês apreenderem é a possibilidade de regular um novo participante advém do quê? Do artigo 6º, inciso 3 da linha H da 12865. Como eu falei, ela abre a possibilidade do Banco Central incluir outras atividades como prestação de serviços de pagamento. Fora isso, a iniciação de pagamento, a iniciação da transação de pagamento já é rolada entre as alíneas ali do inciso 3 também. Então, nem precisaria talvez usar da linha H para poder regular esse participante. Mas tudo leva a crer que ele vai ser regulado, seja diretamente, como talvez qualificando ele como instituição de pagamento, seja ele sendo qualificado, por exemplo, numa circular do Banco Central como um participante dentro dos arranjos de pagamento. Mais um participante dentro dos arranjos de pagamento. Acho que agora eu encaminhei os exercícios para vocês. A intenção era mais vocês refletirem sobre o que está ali. Essa é a minha última aula com vocês, A aula continua na próxima semana. O Danilo vai terminar o assunto com o Open Bank e vai entrar em Sandbox, que está aí, é um assunto do momento. Acho que é bem interessante. Mas o que eu queria passar para vocês, quer dizer, que eu pretendo ter alcançado, eu acho que eu alcancei, espero ter alcançado, é justamente que vocês tenham esses conceitos entre, por exemplo, isso está no exercício. Eu coloco um exemplo lá do Radar Fintech Lab. Eles classificam um banco digital. Você tem o Nubank ali. Será que o Nubank é um banco digital? Qual é o conceito de instituição financeira?
A gente viu, artigo 17, Danilo falou isso, reforçou, então eu fico até mais confortável, já que ele reforçou isso na aula dele também. O que caracteriza uma instituição financeira? Um banco, por exemplo. Será que o Nubank, eu boto no exercício no Pagamentos S.A., o que ele é hoje do ponto de vista regulatório, né? A No Pagamentos S.A. é uma instituição de pagamentos, né? Regulada pela lei que a gente viu, 2865, né? Então, eu acho que esse é o ponto que tem que ficar claro para vocês. Assim, hoje a gente, no ecossistema fintech, nós temos várias instituições reguladas, que algumas são qualificadas como instituições financeiras, outras são qualificadas como instituições de pagamento, né? Temos participantes que não são regulados, né? E participantes que estão aí em vias de serem regulados agora. Se vocês conseguirem identificar, dá uma olhada naquele exercício, reflitam sobre ele, vê se vocês conseguem fazer aquele exercício. Se vocês conseguirem fazer o exercício, eu vou passar o gabarito, vocês deem uma lida depois. Eu acho que aquele exercício ali é o essencial. Assim. Se vocês conseguirem completar aquelas questões, vocês conseguiram identificar. Hoje, no mundo de informações que vai ter sobre fintech, não, eu sei qual a fintech é passível de regulação pelo Banco Central, qual fintech talvez não seja passível de regulação pelo Banco Central, a que regulação ela está sujeita, onde eu posso encontrar essa regulação, o que é o principal. O SPB, nem todos os arranjos estão dentro do SPB, né, sistema de pagamentos, você tem arranjos fora da linha, você tem IPs que são autorizadas e IPs que não são autorizadas. Então, vocês entendendo essa particularidade, vocês conseguem entender como está funcionando esse ecossistema fintech. Como a gente viu naquele exercício, por que o Nubank chegou aonde chegou, né? Não foi à toa. Você teve a tecnologia envolvendo, baixando os custos para a entrada nesse mercado, você teve a regulação que foi favorável a ele crescer, né? Você teve uma incidência regulatória, vamos dizer assim, proporcional ao risco que o Nubank, no Pagamentos, oferecia para o mercado, para os usuários finais, e até chegar ao ponto que ela chegou hoje, onde ela já tem uma subsidiária que é a IF, né, que é uma financeira, e que ela está assim, entrando nesse mercado de instituição financeira, mas por meio de uma instituição financeira. Quer dizer, a No Pagamentos S.A. não deixa de ser uma instituição de pagamentos, mas ela já começa a fazer operações de IF por meio de uma financeira. Então, conseguindo apreender esses conceitos, eu acho que vocês vão conseguir aí dominar esse assunto de fintech de pagamento e de fintech de crédito. O Danilo acho que já cumpriu o papel dele também. E é isso, gente. Obrigado por vocês aí, pela paciência, pelo tempo que vocês passaram comigo aí. Foi muito bom poder transmitir um pouco desse ambiente, né, para vocês, né? Que é um ambiente bem complexo, mas que eu acho que deu para apreender.